super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Essa é minha homenagem a vocês, que estão me matando de saudade. Ah, essa palavra saudade. Por favor, voltem logo, porque eu não estou resistindo de tanta saudade de vocês. E é assim que eu queria que vocês estivessem hoje, aqui e agora. Do jeito que eu coloquei, que eu os dispus. Dessa maneira, olhando para mim, sorrindo, dizendo: legal, professora Bárbara, que bom. Seja bem-vinda, professora Bárbara. Bom dia! Como vocês estão? Enfim, eu estava já com saudade. Mas agora a gente já está matando essa nossa saudade. Eu estou aqui e vamos começar nossas aulas. Mais uma aula da semana. E é com muita saudade que eu começo essa minha aula. Bárbara, presente. Presente. É o que vocês são para mim. Um grande presente. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Sem vocês, isso daqui se torna um vazio tão grande. É isso. Recebam. Eu estou aqui. Obrigada por tudo. Enfim, vamos lá. Nossa quinta aula. Um crime na garagem. Essa é a página 117, capítulo 2. Ok? Vamos lá? Abram os livros. Avante. Um menino mau. Quando somos crianças, nossa cabeça vive povoada de imaginação e, às vezes, temos dificuldade de distinguir a fantasia da realidade, ou o bem do mal. O real e a fantasia separam-se no final, assim diz o poeta. Então, mas a criança, ele não tem ainda essa percepção de conseguir distinguir essas duas coisas. Será que uma criança inocente pode de repente virar um criminoso frio e calculista? Nossa, imaginação é o que nós estamos falando. Vamos ver. Ignoro se peguei a faca na cozinha e fui até a garagem já com uma ideia na cabeça. Talvez, sabe-se lá por quê, estivesse perambulando pela casa com a faca na mão. Fui parar na garagem e, por curiosidade, como quem enfia um grampo na tomada ou bolas de gude no escapamento, resolvi golpear a parede. Sei que quando dei por mim estava ali, admirando o pequeno risco branco, a entrância da massa corrida recém-surgida na grande tela terracota. Um segundo antes, ele não existia. Agora parecia brilhar como um único estafix na imensidão de um quarto escuro. Vamos prestar atenção. Frio e calculista. Será que essa criança inocente poderia tornar-se de uma hora para outra assim? Senti-me orgulhoso. Ao chegar ao mundo, já o havia encontrado pronto. Cabia a mim somente descobrir de que eram feitos e como funcionavam. Olhando embaixo dos vãos, levantado os tacos, cavalcando a terra entre os paralelepípedos. Desenhos em papéis, colagem de sucata ou as esculturas de argila que fazia na escola não eram uma intervenção no mundo. Papéis, sucata e argila não eram o mundo. Eram coisas do mundo. Parede era mundo. Casa era mundo. E a satisfação por ter impresso nela minha primeira marca foi tanta que não demorei a deixar a segunda, a terceira, a quarta, a 17ª e a 39ª. E só quando cheguei, esbaforido ao canto da garagem, percebi o estrago. Uma faixa de 3 metros de risquinhos brancos e 50 centímetros no chão. Uma via láctea de destruição percorrendo de ponta a ponta à frente da nossa casa.
Algo me dizia que quando minha mãe chegasse do trabalho e o farol da Brasília iluminasse aquela lembrança, meu frenesi estético não seria capaz de atenuar sua ira. O mundo havia sido violado por mim. Era preciso repará-lo. Corri até meu quarto e peguei o estojo de canetinhas. Como que eu me tornei? O que eu me tornei? Como assim? Enfim, o restante vocês vão ler aí e vão fazer o exercício para mim, adiante, mediante esse texto que fala sobre um crime ao qual um menino inocente tornou-se. E que tipo de crime é esse? Uma das graças de escrever é ver onde aquilo vai. É com espírito de liberdade que esse grande autor, Antônio Prata, vem cantando e divertindo. Ele vem surpreendendo. Ele surpreende leitores do Jornal da Folha de São Paulo com suas crônicas dominicais, carregadas de humor e ironia. Ele pôs pés e mãos na profissão aos 20 anos de idade, escrevendo numa revista para meninas e adolescentes. E foi justamente na adolescência que teve a certeza de que queria ser escritor. O que é ser escritor? É fugir da realidade? É o real e a fantasia? É saber separar entre o real e a fantasia? E essa crônica que nós acabamos de ler. Entre os livros que publicou, destaque para as crônicas do meio intelectual, meio de esquerda e para nu, de botas, em que o autor reencontra o ponto de vista do menino para rememorar as mais curiosas descobertas da sua própria infância. O autor Antônio Prata, ele reutiliza os resquícios que ele, vamos dizer assim, as suas lembranças, para que ele possa escrever suas grandes crônicas e fazer sucesso. Aí perguntaram para ele, ele foi entrevistado na Folha de São Paulo devido ao seu grande sucesso, e eu trouxe para vocês aqui um pouquinho desse relato, dessa entrevista. E aí o jornalista perguntou, quais foram os seus primeiros contatos com esse mundo da leitura e da escrita? Ele responde o seguinte, e olha a importância do escritor, a importância das palavras, né? A importância da palavra, a palavra escrita, o pensamento crítico. A minha casa sempre teve livros e hoje está provado por pesquisa de que filhos de leitores se tornam leitores. A minha primeira experiência com livro foi fazer Rampa para Carlinhos, minha enciclopédia na nossa infância. A Mirador, uns 20 tomos, que eram quase como blocos de montar, fazia pistas de carrinho, pontes, e com os livros mais finos eu resolvia as arestas. E hoje é reclamação comum. Nós, professores, reclamamos. A meninada não quer ler. Essa foi uma outra pergunta que o jornal fez para ele. Como desenvolver o sabor da leitura? Como que o professor consegue fazer com que aquele aluno ele passe a degustar os livros? Ele passe a entender a importância da leitura, da imaginação. O que essa leitura leva ao pensamento crítico? De que maneira isso é construído? Da primeira à quarta série tinha uma aula de leitura. Acho que todo dia ou 3 vezes por semana em que a professora lia uma história para a gente. Era uma das aulas mais legais, porque ela lia muito bem e romances grandes, de 200 páginas, um pouquinho a cada dia. Ficávamos lá 30, 25, sei lá quantas. Crianças quietas durante 40 minutos ouvindo um adulto ler uma história, contando uma história. Às vezes ela parava o livro, explicava um pouco e dava alguns parâmetros para entendermos a história. Era maravilhoso. Ela ia lendo e explicando a história. Ai, eu me identifiquei tanto com isso. Enfim, e aqui eu trago para vocês um pouquinho sobre esse grande Antônio Prata, paulistano, nascido em 77, cursou e não se graduou em filosofia na USP, ok? Ele simplesmente na Universidade de São Paulo e nem cinema na FAAP, Fundação Armando Alves Penteado. Antônio Prata é filho do famoso escritor Mário Prata. Trabalhou nas empresas do Estado de São Paulo e Rede Globo. E olha aí a carinha dele, que fofes, né? Enfim, esse é o jovem estudante.
E eu queria trazer para vocês uma pitadinha do saber, para que vocês possam ter consciência da crônica. Eu já tinha falado para vocês, bem no início do ano, um pouco sobre crônica. Inclusive eu dei até exemplos sobre a crônica, a importância da crônica no meio social. A crônica é um gênero textual típico do século XIX, XX e XXI, normalmente sendo encontrado em jornais e revistas. Por isso tinha uma certa consciência no passado de que crônica era um gênero menor. Por quê? Porque normalmente as crônicas eram encontradas em uma folha de jornal, no final da folha de jornal. No outro dia já haveria outra crônica. Então aquela crônica normalmente era descartada, amassada, jogada fora. Então ela tinha essa visão no século XIX, no início do século XIX, de que a crônica ela tinha essa concepção de cunho menor. Ok? Em muitos casos existem grandes cronistas, como Lima Barreto e Luiz Fernando Veríssimo, que reúnem em seus livros grandes crônicas. As características, é muito importante que vocês identifiquem quando vocês estiverem lendo crônicas, professora de redação aí, ó, Sussu, é isso aí, não é? As características. O fator principal que define a crônica é a sua temática. Então, vamos lá. Crônica aborda assuntos vinculados ao cotidiano das grandes cidades, enfim, das cidades de modo geral. Um bom cronista é aquele que narra situações banais sobre uma ótica particular e criativa. É comum que esse tipo de texto tenha marcas claras de humor. A linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples. A leveza na linguagem é típica do gênero. Normalmente as crônicas são publicadas em jornais, revistas e blogs. Mas, como eu falei anteriormente para vocês, existem grandes cronistas que reúnem crônicas, como o primeiro livro de crônica que eu li é Para Gostar de Ler Crônicas. Para gostar de ler crônicas, eu acho que papai e mamãe que está aí me assistindo, um abraço da professora Bárbara, obrigada por estarem acompanhando a minha aula, eu sei que vocês acompanham. Enfim, eu acho que vocês já ouviram falar, era comum essa obra, chama-se Para Gostar de Ler Crônicas. Aí tem volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, e que reúne grandes autores das crônicas, autores renomados de crônicas. Ok? Enfim, nossa aula, eu peço para que vocês façam a atividade da página 120 e 121 e eu vou agora corrigir o exercício anterior a esse. Vamos lá? Enfim, então vamos lá. A Princesa do Pé Quebrado, correção, página 98 e 99. A primeira questão, ela fala o seguinte, compreensão e interpretação. O que Carolina e Lúcio foram fazer na casa de Bocão? Foram visitar Nina, irmã de Bocão. Agora, a letra A da segunda questão. Lúcio e Carolina já sabiam que Nina, a irmã de Bocão, tinha se machucado. Justifique sua resposta. Sim, eles sabiam sim. Porque as palavras destacadas demonstram que não foi um acidente simples. Na letra B, as frases precisou até colocar gesso e acabou quebrando só o pé, dão a entender que o acidente de Nina foi grave ou não foi grave. Sim, que foi grave sim, pois, ela ficou engessada. Sexta questão, qual foi o motivo real de Nina ter se machucado? E na sua opinião, o acidente foi grave ou não? Sim, Nina tentou quebrar o recorde de pular corda e logo assim machucou-se. Não foi tão grave assim, na minha opinião e na de vocês. Terceira questão. Nina é irmã de menor de Bocão. Que palavra do texto permite essa conclusão? As palavras irmãzinha, princesinha, bobinha são termos carinhosos. Na quarta questão, letra A, Bocão está fazendo uma brincadeira e associa o gesto de Nina a um sapato de cristal. Qual seria essa princesa que usa um sapato de cristal? Cinderela. Letra B. Por que Bocão fez essa associação? Porque a história da Cinderela, a moça ganha um sapatinho. No caso, o da Cinderela é de cristal, o dela é de gesso. Quinta questão, falamos de onomatopeias, sons, a gente deu essa aula. Identifica as onomatopeias.
imita o som de um papel embrulhado, enfim, sendo rasgado. Sexta questão. Lúcia entrega a Nina um pacote com livros mandado pela mãe dele. Por que a mãe de Lúcia achou que esse tipo de presente agradaria? Porque a menina, sendo pequena, adoraria vários livros. Letra A, né? Achou que esse tipo de presente agradaria, é exatamente isso. Por que a menina reage mal ao presente? Segundo ela, não é? No caso, é porque ela acha que os contos de fadas já estão bobos demais. E na sétima questão, na história, Nina critica 3 contos maravilhosos. Quais são eles? E qual a crítica? Chapeuzinho Vermelho critica a ingenuidade da menina. João e Maria, a ideia de nascer, de marcar o caminho com miolos de pão. E em A Bela Adormecida, o fato da jovem dormir anos depois de se ferir com uma agulha. Na visão dela, bem bobinho. Nina gostava de ouvir histórias, ok? Quando isso começava a acontecer? Quando ela aprendeu a ler. Qual a explicação dada pela mãe para essa mudança ocorrida pela filha? A explicação de que, desde que Nina tinha aprendido a ler sozinha, ninguém mais contava histórias para ela. Eu também quero escutar histórias. Alguém pode ler para mim? Nona questão. Na história, a mãe de Nina desenvolve um plano com os meninos para amolecer a filha. Por que esse plano? Porque o plano fez com que a mentira da menina ficasse evidenciada. Porque quando Lúcio se dispôs a contar a história, Nina não quis ficar excluída da situação. Ela então admite que tinha mentido e que adora histórias, só que contadas, né? No final da história, Lúcio pergunta qual a criança que não curte esse chameguinho. Qual o sentido da palavra chameguinho? Carinho, cuidado, é o que eu faço com vocês de vez em quando em sala de aula, ou de vez em sempre. Pela última cena, é possível deduzir que a leitura é um chameguinho? Apenas para criança? Não, todo mundo gosta de um chameguinho, gosta de escutar história, gosta de contar história, enfim. Que tipo de história você imagina que Lúcia estava começando a ler? Por quê? Gente, eu acredito ser um conto maravilhoso. Mas e vocês? Que tipo de história gosta que a professora Bárbara conte para vocês? Eu diria que mais uma aula dada, esperando voltar porque realmente, pessoalmente, tem um calor de vocês em minhas aulas. Mas vamos fazer agora a página 120 e a 121, proposta, e eu termino minha aula cantando para vocês mais uma vez. Pluft, plaft, zum, pode partir sem problema algum. Olha, veja só, já estava gostando de vocês. Uma aventura como essa eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso... Boa viagem. Obrigada, Tiago. Obrigada, amigo. Fui.